A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você que é da turma pré-adolescentes. Mais uma vez eu estou aqui, o seu professor, Prof. Miqueias Marques, para mais um dia aprendermos mais de Deus. E claro, aprender para colocar em prática, não é verdade? Sempre tenho falado isso. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial e você tem que ficar ligadinho. Mas antes disso a gente vai começar por algo muito especial, importante e que na verdade é o assunto da lição de hoje. Mas que tal chamar o papai, a mamãe, os irmãos, os amigos, os vizinhos, qualquer outro parente, chama quem você quiser e vamos aprender mais de Deus? Vamos juntos conhecer mais sobre o nosso Deus? Vem comigo na oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratos somos a Ti por mais um dia de ensinamento da Tua Palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas queremos Te pedir, continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Pai, abençoa cada aluno, abençoa a sua vida, a família, os estudos, tudo que seja para a glorificação do Teu nome. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu já iniciei fazendo algo sobre o que a gente vai falar. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre oração. Ao sinal em Libras, oração. Então, nós vamos falar sobre algo que faz Deus agir em nosso favor. Mas olha o tema da lição de hoje. Quem responde orações? Nós sabemos que existem pessoas clamando a todo tipo de gente, a todo tipo de deuses, mas qual é o verdadeiro Deus? Quem é o único que pode ouvir e responder, fazer o milagre acontecer de acordo com o que estamos pedindo? Não, mas muito melhor, muito maior, muito mais superior daquilo que pedimos, que pensamos ou que imaginamos, como a palavra de Deus nos ensina. Então, estamos na lição de número 7, né? E nós vamos falar hoje sobre quem responde às orações. O título da lição é Quem Responde às Orações. E a lição se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, que é Jesus ensinando sobre o quê? A oração do Pai Nosso. Todo mundo já sabe de cor salteado, não é verdade? E o texto bíblico base vai se encontrar em Salmos 57, 2, que diz assim: eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Olha só. É muito importante a gente explicar a respeito do nosso Deus, mas também falar um pouquinho assim a respeito dos outros deuses. Nós já falamos diversas vezes sobre Israel, não é verdade? Que foi o povo a quem Deus escolheu, separou para ser povo dele aqui na terra e através disso mostrar como é o relacionamento com Deus para que toda a humanidade fosse salva. Então, olha só. Israel tinha uma relação com o único Deus vivo e poderoso. Por quê? Porque as demais nações tinham também os seus deuses, mas é como a Bíblia diz, Deus de pedra, Deus de barro, Deus que tem ouvidos, mas que não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não pode fazer nada, tem pés, mas não sai do canto, não anda, e o nosso Deus, aleluia, ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares, ele é um Deus onipotente, ele pode realmente todas as coisas e ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. E o interessante é que além do povo das outras nações que estavam vizinhos lá em Israel, terem vários deuses, cada um servia para uma coisa diferente. Então, se eles tinham que pedir para chover, ele tinha que procurar o Deus que só resolvia a questão da chuva. Se eles precisavam de uma cura, eles tinham que ir atrás de alguém que realizasse só cura. Se eles precisavam fazer com que suas mulheres engravidassem, né? Porque, por exemplo, existem casos que a mulher não consegue engravidar, então tinha que procurar o Deus da fertilidade. Eles viviam dessa maneira, só que nós temos um Deus que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele faz o impossível acontecer. Se é porta de emprego fechada, ele pode abrir. Se é doença, ele pode curar. E não importa o nível da doença. Não importa se é uma simples dor de cabeça ou um câncer. Não tem nível de dificuldade para o nosso Deus. Tudo ele pode resolver. Glória a Deus por isso. Então, nós vemos aí que o nosso Deus é totalmente, completamente diferente dos demais deuses. Porque ele não trabalha como os outros. Ele realmente trabalha. Os outros nada podem fazer. Certa vez, Elias lá no Monte Carmelo, como a gente já viu anteriormente, não é verdade? Ele simplesmente se deparou com 850 profetas de Baal e Aserá e ele disse, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, vamos ver qual é o Deus que a gente clamando vai responder.
Ele mandou os profetas de Baal clamar primeiro e passaram quase o dia todo clamando e nada do Baal responder. Mas aí Elias disse, vamos fazer o seguinte, vamos clamar ao Deus de Israel. Elias consertou o altar, ainda teve um ato de ousadia na fé, derramou água, 12 cântaros de água sobre o altar. E ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que Elias começou a clamar e disse, Senhor, revela que tu és Deus, que tu és o único Deus. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou uma coluna de fogo do céu e consumiu o holocausto, provando que ele sim, só ele é o único Deus, é o Deus que responde às orações. Então, vamos continuar na nossa lição? Vamos saber agora o que é oração. Eu tenho certeza que você tem algum melhor amigo, ou é muito apegado ao papai ou à mamãe e gosta de contar tudo para essa pessoa que você escolheu para ser o seu melhor amigo, não é verdade? Mas existe alguém que é o nosso melhor amigo, muito melhor do que papai, do que a mamãe. Não que o nosso papai e a nossa mamãe não sejam os nossos melhores amigos. Eles têm que ser sim, mas muito melhor do que ele é o nosso Deus. Porque o nosso papai e a nossa mamãe, ele não sabe o que a gente pensa, ele não sabe o que a gente está sentindo aqui por dentro, mas o nosso Deus sabe. Sabia disso? Pois bem, então continuando, vamos ver o que é oração. Orar é conversar com Deus. Então, a pessoa com quem a gente mais tem que conversar, a pessoa em quem temos mais que confiar, contar tudo, todos os segredos, por mais que ele saiba de tudo em nossas vidas, deve ser a Deus. Porque a oração é conversar com Deus, é contar para ele o que você sente, o que você acha, o que você pensa, o que você quer, o que você precisa, enfim. Mas acima de tudo, a oração também é glorificar a Deus, exaltar a Ele por quem Ele é e não só pelo que Ele faz. Porque quantas vezes nós vamos buscar a Deus só pelo que Ele faz? Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar e servir ao Senhor com alegria, com gratidão por quem Ele é. Ou seja, independente do que Deus fizer em nossas vidas, Ele deve ser buscado, Ele deve ser adorado, Ele deve ser o centro de nossas vidas, o principal. A pessoa mais importante em nossas vidas tem que ser Deus, independente da situação. Se estiver tudo bem, a gente adora. Se não estiver, a gente continua adorando da mesma maneira, porque o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ou seja, Ele não precisa fazer alguma coisa para que nós venhamos o adorar, mas independente se Ele fizer ou não, temos que adorar ao Senhor. Mas vamos lá, a oração ela é uma conversa com Deus, não é verdade? Então, nós oramos toda vez que precisamos falar, mas também quando a gente quer exaltar, quando a gente quer engrandecer, a gente pode reservar um momentinho do nosso dia para orar. A Bíblia diz que Daniel era um homem que conversava bastante com o Senhor, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, e certa vez quando se levantaram para derrubar a Daniel, as pessoas que tinham inveja dele, né, queriam acabar com a vida de Daniel, Daniel foi levado até a cova dos leões, não é verdade? Você conhece essa história muito bem. Por quê? Porque ele não deixou de orar a Deus. Veio o decreto e ele teria que deixar de orar, mas ele decidiu continuar orando. E a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira dentro da cova dos leões, mas nenhum leão ousou lhe tocar. Sabe por quê? Porque Deus guarda os seus filhos. Então, mas a gente precisa entender quais são as características da oração, como é que a gente deve fazer para conversar com Deus. Como é que a gente deve orar? Vamos ver? Olha só. Nós temos algumas características que vão começar, por exemplo, a oração ela pode ser pública, como a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 8, do versículo 22 ao 30. Pode ser uma oração pública, pode ser uma oração na frente de todo mundo. Mas também ela pode ser uma oração particular, só uma pessoa. 1 Samuel, capítulo 1, do versículos 10 e 11. A Bíblia vai contar a história de Ana, que ela simplesmente, o que ela fez? Ana era uma mulher totalmente entregue ao Senhor, mas ela tinha algo que a entristecia. Ela adorava, ela exaltava, ela servia ao Senhor, mas faltava algo em sua vida. Você sabe o que faltava na vida de Ana? E aí? Você sabe? Faltava um filho, não é verdade? E a Bíblia diz que Ana foi para um cantinho do templo, começou a orar, começou a chorar, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana, e Deus respondeu. Deus não só ouviu, Deus respondeu, e Ana gerou um filho. Seu nome? Samuel. Pois é. Então, continuando, agora nós vamos ver como é que a oração deve ser feita. Vem comigo na explicação. Olha só,
Primeiro ponto. Claro que a oração ela serve para pedir também, mas pelo que a gente deve começar na oração? Alguém aí de vocês já sabe? Pois é, vamos lá. Primeiro, a oração, ela precisa descrever o quê? A nossa adoração e gratidão a Deus. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos confessar a Ele todo o nosso desejo de devoção, de gratidão, toda a nossa adoração, toda a nossa rendição a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E quantas vezes Deus nos surpreende, não é verdade? Quantas vezes Ele faz muito mais do que pedimos, do que pensamos, daquilo que estamos orando, daquilo que estamos clamando a Ele, levando a Ele em oração. E quantas vezes Ele faz, muito mais. Pois é, Ele cuida da gente de uma forma extremamente extraordinária. Ele cuida da gente de uma forma tão intensa, tão bondosa, tão incrível, que não tem comparação. Então, a gente precisa começar já na oração. Senhor, eu te agradeço, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico por quem tu és, eu te enalteço, né? Todos esses adjetivos que possam não descrever, porque nenhum descreve o nosso Deus. Você pode dizer que Ele é magnífico, que Ele é eterno, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é o melhor, mas ainda não será suficiente para descrever em completude o nosso Deus, porque o nosso Deus é muito mais do que a gente pode falar, do que a gente pode dizer, tá certo? Então, como a gente vê lá em Mateus capítulo 6, o versículo 9, temos que começar adorando e exaltando a Deus. Aleluia! Vamos continuar? Continuando, nós temos que nos sujeitar a Deus em oração, ou seja, aceitar sua vontade, aceitar sua direção, seus comandos para a nossa vida. Porque tem muitas vezes que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não é verdade? Que a gente, tipo assim, quer determinar a Deus o que Ele deve fazer. Quer dizer, olha, Senhor, eu tô querendo isso, mas o Senhor tem que fazer dessa forma, tem que agir. Quantas vezes eu não já ouvi pessoas dizendo que vai colocar Deus em canto de parede? Agora me diga, qual é essa parede que vai caber o nosso Deus? Porque a Bíblia diz que a terra é como para explicar bem claro para vocês, é como poeira, assim, diante dos pés de Deus. Ele coloca a terra como assento dos seus pés. Imagina aí. Aí, se a terra, que é enorme, gigantesca, ele coloca como assento dos seus pés, tudo que foi criado foi no haja luz, houve luz, só o homem, não é verdade? Como a gente já viu, que foi criado com as suas próprias mãos. Aí nós vamos achar uma parede que caiba o nosso Deus? Impossível. Então a gente tem que se sujeitar. E lembrando, gente, como é importante a gente também ter consciência e conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então quem é que pode superar a vontade de Deus? Por mais que você diga, Jesus é melhor que o Senhor faça assim, mas é melhor aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é muito melhor e superior à nossa, tá certo? Então temos que ser submissos à vontade de Deus. Em seguida, confessar os nossos pecados. Como é difícil, professor, confessar meus pecados. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus já sabe todos os seus pecados. Jesus sabe todos os meus pecados, os pecados de todo mundo ele já sabe. Mas é bom quando a gente confessa. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, aquele que encobre os seus pecados, aquele que esconde, finge que não fez nada, né? Dá uma de sonso, nunca vai prosperar, nunca vai ser bem sucedido. Mas aquele que confessa, que assume e deixa, esquece, para de praticar, a Bíblia diz que ele alcança misericórdia. Sabe o que é isso? O favor do Senhor. Ele vai alcançar o perdão, vai alcançar a bênção do Senhor em sua vida. Mas para isso é necessário assumir e rejeitar, não mais fazer. Continuando, aí é que vem por último o pedido. Pois é, depois da gente exaltar, agradecer, glorificar, engrandecer o nome do Senhor, depois da gente adorar por completo, a gente vai se sujeitar à vontade dele, dizer que aceita a vontade dele, dizer que quer a vontade dele, vamos confessar os nossos pecados e, por fim, vamos pedir. Lembrando que ele sabe tudo o que você precisa, mas mesmo assim ele quer ouvir a tua voz, tá certo? Então, aí você pode pedir a Deus no final de todas as coisas. Agora, lembrando, você já pede crendo na vitória, tá certo? Então, olha só, a oração ela deve fazer parte do nosso dia a dia.
Todos os dias devemos orar. Todos os dias devemos nos relacionar com Deus. Devemos conversar com Ele. Porque a oração não é conversa? Então a gente todo dia tem que conversar com Jesus. Muito bem, para quem respondeu aí. Que todo dia a gente tem que conversar com Ele. Então, continuando. Precisamos ter comunhão com Deus. Mas, professor, o que é ter comunhão? Ter comunhão é ter intimidade. É não estar distante. É não estar, como é que eu posso dizer? Pensando um dia nele e 2, 3 ou outros. Hoje eu não vou orar não, hoje eu não vou para a igreja, né? Aí não pode. Não pode mesmo, porque isso é prejudicial. Nós precisamos manter vivo e em perfeita ordem a nossa comunhão com Deus. A gente não pode deixar de orar um dia sequer. A gente não pode deixar de ler a Bíblia. A gente não pode deixar de buscar. A gente não pode deixar de adorar. A gente não pode deixar de fazer a vontade de Deus um dia sequer. Mas, professor, a gente não só adora na igreja, não? Não. Deixa eu dizer para você qual é a nossa maior adoração. É a nossa vida. Sério? É verdade. A nossa vida é a nossa maior adoração. E eu vou explicar para você por quê. Porque é muito fácil a gente cantar, a gente louvar, a gente dar glória, aleluia, e pensar que isso é adoração. Mas não é essa adoração que Deus procura, não. A adoração que Deus procura, Ele diz que quer os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Adorar independente da circunstância. Tá tudo bem? A gente adora. As coisas estão ruins? A gente adora do mesmo jeito. Eu tô na frente de alguém, vou ser fiel. Quando eu tô fiel a Deus, né? Quando eu tô escondido, tô lá no meu quarto, quando eu tô no celular, onde ninguém pode ver, né? Aliás, quando ninguém pode ver, eu também vou ser fiel a Deus. Vou ver aquilo que Ele se agrada. Vou fazer aquilo que Ele se agrada. Eu vou dizer aquilo que Ele se agrada. Porque às vezes quando a gente tá na frente do papai, da mamãe, a gente é super comportado. Quando a gente tá na igreja, a gente é super comportado. Mas quando chega na escola, com os amigos da rua, aí a boca começa a mentir. Começa a dizer palavrão. Tem gente que é assim. Então a gente precisa entender uma coisa, que nós devemos ser fiéis independente de onde estivermos. Se a gente está na igreja, a gente tem que aparentar verdadeiramente ser crente. Quando eu digo aparentar é porque é muito fácil, né? A gente demonstrar que é crente dentro da igreja, mas a gente tem que ser crente dentro da igreja e lá fora também. Porque lá fora as pessoas estão observando a gente, viu? E a Bíblia diz que é impossível impedir o escândalo de acontecer. Sabe o que é escândalo? É quando você faz alguma coisa, quando alguém diz que é crente faz alguma coisa e as pessoas ficam dizendo, olha o que fulano fez e ele não é crente. Quem de vocês já ouviu essa conversa? Com vocês? Ou com alguma pessoa conhecida? Não deixe que isso aconteça com você. E se já aconteceu, mude a sua atitude errada. Faça atitudes que glorificam o nome do Senhor. Então o que você tem que fazer? Ser correto, ser verdadeiro, né? Fazer aquilo que Deus se agrada, dizer a verdade, né? Não querer o benefício próprio em troca de prejudicar alguém, porque muitas vezes acontece, mas a gente tem que fazer aquilo que Deus se agrada e o nome dele é glorificado em nossas vidas. Então, continuando, temos que ter comunhão com Deus, fazendo aquilo que ele se agrada, estando sempre conversando com ele, estando sempre em paz, fazendo o quê? A vontade de Deus, vivendo em santidade e evitando o pecado. Aí a gente fica top na comunhão com Deus. Quando a gente vai orar, precisamos ter também o quê? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber de Deus. Então como é que você vai orar? Vai pedir alguma coisa a Deus se você nem tem fé que Ele faça alguma coisa por você? Você precisa acreditar. E a Bíblia diz que sem fé não tem como agradar a Deus. Ninguém verá o Senhor. Ninguém receberá do Senhor se não tiver fé, se não acreditar verdadeiramente que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo. Agora, lembrando que Deus faz no tempo dele e do jeito dele, que é sempre melhor. Aí, lembrando também que nós precisamos viver em justiça e retidão. O que é isso, professor? Viver em santidade, fazendo aquilo que é correto. Ah, professor, mas na minha sala ou a minha família tem gente que mente. Ah, professor, mas eu conheço alguém que faz aquilo ali errado, sabe? Mas é porque só eu que vou fazer certo? Aí quando a gente faz certo, o povo fica dizendo, porque quer ser mais certo que os outros, porque quer ser melhor do que os outros, quer ser mais santo que os outros. Mas deixa eu dizer um negócio para você, é melhor você desagradar alguém e agradar a Deus do que desagradar a Deus para agradar alguma pessoa.
Pois é, porque a Bíblia diz que nossa obrigação como crente é fazer a vontade de Deus e não das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas que vivem no mundo, elas estão contaminadas pelo pecado, então elas não fazem unicamente a sua vontade, elas fazem a vontade de quem? Do diabo. Então, a partir do momento que você procura agradar essas pessoas fazendo coisas erradas, você está agradando a quem? Ao diabo. Pois é. Então procure agradar a Deus. Faça aquilo que é correto. Tiago, ele vai dizer que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aquela pessoa que faz a vontade de Deus, ela ora e Deus responde. Ela ora e Deus faz. E um milagre acontece. E por fim, tem que ser uma pessoa sincera, verdadeira. Olha, Deus detesta, aborrece e rejeita a mentira e o mentiroso. Então, diante de Deus, não existe mentira. Porque a Bíblia diz que tudo está nu. Sabe o que quer dizer? Nada está escondido diante de Deus. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então não adianta tentar fingir, tentar negar, tentar mentir. Porque Deus, ele conhece e ele sabe de todas as coisas e ele revela, viu? Olha só, eu tenho alguns, assim, digamos, alguns estilos de oração. Eu tenho alguns amigos que conversam bastante comigo e às vezes, de repente, de vez em quando, sabe, eles inventam assim umas conversinhas, não sei o quê. Quando eu penso que não, aí o Espírito Santo diz, olha, isso aí não é verdade não. Quando eu penso que não, eu descubro assim a mentira deles no instante, sem precisar procurar, mas Deus mostra. E do mesmo jeito pode acontecer com você. O papai, a mamãe pode descobrir, o pastor, enfim, qualquer pessoa pode descobrir. E você vai passar uma vergonha que não precisaria passar se você falasse a verdade. E a Bíblia diz que ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Ficarão de fora da onde? Do livro da vida do céu. Então não tem como entrar no céu quem mente. Então, seja sincero, seja verdadeiro e lembre-se, continue crendo, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue adorando, exaltando, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em ouvir a nossa oração. Ele tem prazer, sabe, em ouvir a nossa oração? Pode ter certeza. E Ele quer ouvir a tua voz. Se você não tem o costume de orar, comece a partir de hoje. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece a partir de hoje. Comece a ler, comece a aprender, comece a fazer a vontade de Deus e você vai ver coisas maravilhosas, incríveis acontecer na tua vida. A nossa aula chegou ao fim. Eu quero super agradecer a você por ter ficado conosco mais um dia. Continue todos na presença do Senhor, tá certo? Buscando, orando, exaltando, ó. E fiquem todos com um beijão aqui do tio Mac, tá certo? A gente se encontra aí nas próximas aulas. Mas antes, a gente tem que fazer uma coisa muito importante, né? Que foi o assunto central da nossa aula de hoje. Vamos orar? Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais um dia que aprendemos, Senhor, da Tua Palavra. Deus, nós queremos Te agradecer por cada aluno que assistiu essa aula e Te pedir, Senhor, continua abençoando a ele e a sua família. Deus, nós Te pedimos, nos leva para mais perto de Ti, nos faz conhecer os Teus caminhos, os Teus propósitos para as nossas vidas e que venhamos nos encaixar, Senhor, nas Tuas promessas. Faz conforme o Teu querer em nossas vidas para a glorificação do Teu nome. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois até a próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor e tchau!